Olá, pessoal! Então, o nosso assunto agora será a permutação com elementos repetidos. Bom, antes da gente falar dessa permutação com elementos repetidos, vamos relembrar um pouquinho do que é a permutação. A organização de um determinado grupo de elementos em certa ordem é uma permutação simples dos elementos, ou seja, eu pegar todos os elementos de um determinado grupo e ir simplesmente alterando a ordem deles dentro desse grupo. Ali nós temos o exemplo de algumas permutações da palavra Roma, né? Alguns arranjos que nós conseguimos fazer com essas letras, que a gente chama de anagrama. Bom, entretanto, em alguns momentos a gente está interessado em permutar os elementos, mas nesse grupo em que eu quero fazer a permutação existem elementos iguais. Vamos ver um exemplo. Então, tomemos como exemplo os anagramas da palavra casa, ok? Observem que nós temos 4 letras. Entretanto, as letras A se repetem. Então, observa que se eu permutar a letra A, os anagramas vão ficar exatamente iguais. Então, para ilustrar ali, eu só colori as letras de cores diferentes para vocês observarem. Então, eu troquei a ordem dos As. Porém, o anagrama ficou igual. Está casa do mesmo jeito. Nesse caso, então, a gente está trabalhando com uma permutação com repetição, que se difere um pouquinho da permutação simples, que era aquela em que a gente simplesmente pegava o número de elementos e resolvia um fatorial com ele. No estudo, então, das permutações com elementos repetidos, as contagens são efetuadas dessa maneira. Então, aqui é uma sintetização da fórmula da permutação. Então, ele coloca um P de Kn. Esse N é o número total de elementos, e esse K é o número de permutações dos elementos que se repetem entre si, ok? Já vamos ver um exemplo como que vai ficar isso aqui. Então, eu divido o número de permutações dos elementos como se não houvesse repetição, ou seja, no numerador da divisão da fração, nós temos o número total de elementos, fatorial, e embaixo o número de permutações dos elementos que são iguais entre si. Então, embaixo só considera aqueles que se repetem. Bom, voltando ao exemplo da palavra casa, então eu vou ter o seguinte. Casa tem 4 letras, ok? Quem repete? Repete 2 As. Então, por isso, aquele P, 2, 4, né? São 2 letras repetidas num total de 4 letras. Então, em cima fica o 4 fatorial, que seria a permutação simples, dividido pelo 2 fatorial, por conta dos 2 As repetidos. Então, eu abro esses fatoriais, corto ali, simplifico o 2 fatorial em cima e embaixo, sobra só 4 vezes 3. Então, com as letras da palavra casa, eu consigo compor 12 anagramas. Outro exemplo para ficar um pouco mais claro para nós, então vamos ver quantos são os anagramas formados pela palavra banana. Observem que na palavra casa a gente só tinha uma letra repetida, somente a letra A. Na palavra banana, nós temos 3 letras As e 2 letras Ns, ok? Então, a minha fórmula ficaria dessa forma. P6, 6 porque banana tem 6 letras, e lá em cima tem um 13 e um 2. 3 referente às repetições de letra A e 2 referente às repetições de letra N. Quando eu coloco na fórmula, o total, as 6 letras, sempre vai no numerador, na parte de cima. Então, fica 6 fatorial dividido 3 fatorial, que são as letras A, e 2 fatorial, que são as letras N. Ok? Abro o meu 6 fatorial até chegar no 3, para eu fazer a simplificação, né? Corto o 3 fatorial de cima com o 3 fatorial de baixo. Então, sobra 6 vezes 5 vezes 4. Embaixo sobra 2 vezes 1, que é 2. Resolvendo em cima 120 dividido por 2. Então, nós conseguimos totalizar 60 anagramas com a palavra banana. E assim nós encerramos esse conteúdo da permutação com elementos repetidos.